Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Simpósio Permanente sobre as Experiências Fora do Corpo, as Viagens Astrais. Esse projeto reúne uma série de entrevistas, palestras com diversos projetores, pesquisadores e escritores que compartilham suas experiências, técnicas e conteúdos importantes, especialmente para você interessado no assunto. Nesta edição, temos o prazer de compartilhar a gravação que realizamos no Rio de Janeiro com Elione Medeiros. Ele é espiritualista desde os 17 anos, graduou-se em música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e fez doutorado pela Unirio, onde é professor. Atua como músico solista, camerista e em orquestras. Foi professor voluntário do Instituto Internacional de Projeciologia, tendo contato com o médico, pesquisador e professor Valdo Vieira desde 1983. Desligou-se do IIPC em 1997 e atualmente dedica-se ao estudo da Umbanda com interesse na presença e manifestação dos extraterrestres, seja no transe ou nas viagens astrais ou experiências fora do corpo. Lembrando que se você tiver dúvidas sobre o tema, a melhor e a mais rápida forma de obter respostas é enviar um áudio por WhatsApp para o número 11 98880 1545. 11 98880 1545. Outra maneira é digitar suas questões no campo de comentários diretamente no nosso canal no YouTube. Que as melhores energias cheguem até você, discernimento, paz, luz e amor. Elione Medeiros, sou eu. Sou músico, professor da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Toco um instrumento chamado fagote e dou aula desse instrumento, como também música de câmara. Toco em orquestra também, sou solista. Toco com música de câmara. Na verdade, eu atuo muito com a música erudita. O fagote é um instrumento próprio para isso. Desde os 14 anos de idade, em Recife, sou pernambucano, eu tinha experiências que não saberia explicar naquela idade, nem meus avós com os quais eu morava. A minha avó costumava dizer que eu dormia de barriga para cima. E eu, muito preocupado com isso, tentava mudar essa situação e às vezes não acontecia porque eu estava em decúbito dorsal. É porque eu tinha uma certa facilidade de sair do corpo. E tinha uns encontros meio, vamos dizer assim, bizarros, né? Eu tinha gente que me perseguia e eu também tinha um lado meio peculiar da infância ou do adolescente, que quando essas entidades, que hoje eu sei que eram entidades obsessivas, me perseguiam, eu esperava a tal ponto que elas se aproximassem de mim para dizer comigo mesmo, e eu sabia que não era sonho, que quando elas se aproximassem, eu saia dali voando. E eu fazia isso. Eu sempre estava numa situação em que eu poderia alçar voo. E eu volitava com uma forma muito fácil e fugia daquelas consciências, feliz da vida. Acordava um pouco perturbado com tudo aquilo, mas eu tinha um certo gostinho em fazer aquilo. Aos 16 anos de idade, meus avós crentes da Assembleia, então diziam para mim, olha, não come manga, antes de dormir, não janta muito tarde, não come feijão. Enfim, aquelas crendices que são típicas do povo nordestino. Eu vim descobrir a projeção astral depois que eu comecei a frequentar o centro kardecista. E lá falava assim, desdobramento, mas não se situavam, não se discutia a respeito disso. E desde lá que eu vinha intrigado com essas projeções, que não eram assim, contínuas, não eram no sentido de acontecer sempre, uma semana ou outra, mas de vez em quando acontecia.
Eu tinha, por exemplo, um sonho recorrente que eu resolvi por mim próprio, por mim mesmo, porque era uma situação em que eu me sentia travando uma luta de espadas com a entidade, e aí eu caía no buraco, eu era derrubado, caía no buraco, sem fundo. E acordava sempre extenuado de energia, sempre cansado com aquilo. Esse sonho ocorria toda semana, pelo menos uma vez, até um dia em que eu enfrentei aquele buraco profundo e esperei cair nele. E daí essa obsessão acabou. Foi um autoenfrentamento. Então eu venho de lá para cá assim, estudando, lendo um pouco sobre viagem astral. E já no Rio de Janeiro, em Brasília também, morei em Brasília, eu frequentava os centros kardecistas, né? E procurava me entender a respeito da projeção consciencial, que hoje é viagem astral, viagem fora do corpo, etc., FC. Eu vim conhecer o Valdo Vieira aqui no Rio de Janeiro. Depois, na verdade, eu só tive um esclarecimento maior sobre projeção astral quando conheci o Valdo. Eu sempre li romances sobre projeção astral, e romances muito levados a uma questão esotérica, que era perigoso. Espere seu mestre aparecer para que você possa fazer tudo isso. E então, quando eu comecei a fazer, aqui no Rio de Janeiro, comecei a fazer meditação transcendental, eu fiz um curso com Silva Maide Contra, um curso antigo, na década de 80, e de lá para cá, no curso eu comecei já, nessas meditações, a sair mais do corpo com mais facilidade. Viagens ou saídas muito conscientes, vendo o corpo na cama, passando por objetos sólidos. E depois eu soube do Valdo Vieira dando palestras lá na Penha, que é um bairro aqui do Rio de Janeiro, nos sábados. E eu comecei a frequentar essa palestra quando o Dr. Valdo Vieira estava preparando o seu primeiro livro, aquele livro, né, bem descritivo sobre os fenômenos projetivos. Eu acompanhei aquela construção do livro, porque ele levava as páginas para nós lermos e discutirmos a respeito dos assuntos. Foi muito edificador. Então eu fui, aos poucos, me adequando às questões a respeito da projeção astral, e fui realizando algumas com mais eficiência e com conhecimento teórico, até que o professor Valdo Vieira me convidou para fazer os cursos no Instituto de Projeciologia. Foi na Glória, no Rio de Janeiro. Aí eu fiz os cursos, fui convidado para ser professor e lá passei 7 anos. Uma das primeiras coisas que eu acho indubitavelmente vital para toda a consciência que experimenta esse evento é a perda da morte, ou, vamos dizer assim, uma queda nessa ansiedade ou nessa perspectiva de que todos nós um dia teremos que fazer essa passagem. E o que nós encontraremos do outro lado. Eu acho que todo projetor lúcido, ou mesmo aquele que fez só uma projeção, saberá que o que vai encontrar do outro lado. Pelo menos ele sabe que o outro lado existe e que ele se manterá vivo, como eu estou aqui falando com vocês. A primeira dica que eu dou para todos aqueles que querem se projetar é simples, é ter vontade. É se apaixonar pela ideia. Essa é a primeira dica. Depois vem algo que é também importante e é vital também para a projeção, que é a questão do medo. Porque muitas pessoas, ao se deparar com o desconhecido pela primeira vez, aquilo que antecede a projeção astral,
os fenômenos fisiológicos que acontecem trazem receios. Um dos fenômenos, por exemplo, é a catalepsia benigna, que é quando a pessoa, deitado ou em estado de repouso, não consegue mover o seu veículo de manifestação, o seu corpo. Ela se sente medrosa nesse momento e tem uma grande vontade de sair daquela situação. Quando essa situação é, na verdade, um período de transição entre a vigília física e a projeção astral, ou a viagem consciencial. Essa é a primeira parte, vamos dizer assim, um pouco desagradável para o projetor principiante. A segunda, que vem após essa, no estado padrão de projeção consciencial, é a questão do estado vibracional, que é quando os veículos de manifestação começam a se desagregar do corpo físico. É um estado de choque. É como se você estivesse sentindo um choque, um pequeno choque elétrico, que irrompe em todo o corpo, da cabeça aos pés. Esse choque elétrico é que vai fazer com que haja a total descoincidência, onde a consciência vai sentir-se saindo do corpo de várias maneiras. Ela pode sair de forma abrupta, ela pode sair de forma lenta, muito tranquila, pode se posicionar em frente ao corpo, de costas virando para o corpo, em estado meio bamboleante, por causa de algo que a gente não entende, que eu, por exemplo, não entendo muito bem ainda, que é o estado gravitacional, que é algo a ser ainda bastante pesquisado, porque é mal entendido. E depois disso, se você vencer todas essas etapas, se for necessária, porque às vezes a gente já se sente fora do corpo, lúcido, sem passar por todos esses trajetos. Mas se você passa por esses trajetos todos, você vai ter a sensação muito clara de que você existe além daquele objeto biológico que você vê na cama, que é o seu corpo. A música pode influenciar, sim. Uma música tem o seu poder. Poder sonoro, poder da harmonia, poder da melodia e poder dos ritmos. Quem dera que tivesse alguma música que tivesse sons em estado de vibração condizente com a vibração do nosso holossoma, os nossos veículos de manifestação da consciência. Que tivera também ritmos que fossem apropriados para que estivessem próximos aos ritmos do nosso corpo, porque tudo pulsa no universo. E nós temos ritmos, temos harmonia e temos melodia no nosso corpo, de acordo com a individualidade de cada um. Nós somos únicos em todos os aspectos. E eu recomendo músicas tranquilas, músicas eruditas ou clássicas, do período clássico ou barroco, músicas que não sejam muito estimulantes, músicas que se relaxem. Uma Ave Maria de Gounod, por exemplo, de Schubert, um prelúdio de Bach, uma missa, algo que você possa, uma meditação de Thaís, por exemplo, que é uma peça linda e também meditativa. Músicas específicas podem auxiliar fora do corpo, como também aparelhos. Eu acredito nisso. E porque eles estimulam o cérebro, estimulam a pineal. E são, como eu diria, se eu fosse ainda professor do Instituto Internacional de Projeciologia, muletas. São âncoras que a gente usa para atingir determinado fim. O principal, que eu já havia falado no começo dessa entrevista, é a vontade. Estar imbuído naquilo
e ser persistente. Ter força, eu vou repetir novamente uma frase do nosso querido professor Valdo Vieira, que eu sou muito grato, inclusive, que dizia assim: tem que ter força granítica. Isso é que faz com que a gente se mantenha num objetivo. Se quem está me ouvindo tiver isso, quem está me vendo, tiver essa força granítica, essa vontade insuperável, vai sair fora do corpo. Eu conheci o professor Valdo Vieira mais ou menos no final da década de 80, entre 86 e 87, quando ele dava palestra lá na Penha, como eu já falei, e eu não perdia uma palestra dele, um encontro, que foi muito saudável, aprendi muitas coisas e também falei de relatos meus, e inclusive incluindo consciências extraterrenas. Naquela época a gente já discutia isso com o Dr. Valdo Vieira, e depois eu ia também junto com outros amigos, como o Dr. Luiz A., Marco Antônio Coutinho, Drauzio Milagres, íamos na casa dele, em Ipanema, para as palestras que ele dava lá. Isso era os domingos, eu acho. Às 11 da manhã nós chegávamos e tinha só vaga para 40 pessoas, então a gente tinha que chegar bem antes, a palestra começava às 1h da tarde. E lá nós tivemos a grata satisfação de conhecer o EM, que era a entidade extraterrena, que tinha um corpo de reptilíneo, e a gente começou a vivenciar, a ter contato com esse transe mediúnico, que era o único que o professor Valdo se dava, nesses encontros, para trazer-nos assim, elementos muito interessantes e muitos assim, elucidativos sobre nossa vida no planeta e fora dele. A Wagner conheci na Penha, magrinho, adolescente ainda, devia ter seus 16, 17 anos. Muito assim, vivo em falar sobre projeção astral, muito participante, porque ele estava sempre ao lado do Valdo Vieira, sentado ao lado dele, falando sobre projeção astral e com a linguagem dele, porque o Valdo falava numa linguagem muito científica e era interessante que ficava balançando, era uma balança muito boa para a gente que estava assistindo aquilo e vendo uma linguagem mais científica e uma linguagem mais popular, vamos dizer assim. Enquanto o Valdo falava em entidade desencarnada, porque o Valdo ainda usava o jargão espiritualista. Tanto é que o livro dele, o primeiro livro, Projeção da Consciência, ainda tem o jargão não científico. E eu achava interessante que o Wagner, de vez em quando, saía com algum tema que falava sobre Umbanda, né? Algum participante chegava e dizia assim: porque eu estou com as minhas energias assim assado, ele vai, toma um banho de canjica que você vai melhorar. Enfim, era muito interessante essa via dupla que nós tínhamos com o Valdo e com o Wagner Borges. Depois ele foi para São Paulo e a gente não entrou mais em contato. Mas quando eu vejo aqui, raras vezes, né, dentro do tempo que eu posso, eu vou lá cumprimentá-lo, abraçá-lo. Agora está bem gordinho, está bem rejochudo. Antes era bem magrinho. A assistência extrafísica ou espiritual é usada na projeção consciente ou inconsciente. Eu até diria que ela é mais usada na projeção inconsciente do que as conscientes. Até para que o amparador não seja atrapalhado pelo psicossoma do projetor, porque
ao ver certas situações, ele pode mudar de nível vibracional, afetado pela emoção ou pelo sentimento. Por isso que eu me arrisco a dizer que 80% das projeções conscientes, inconscientes, tem mais amparo no sentido de assistência do que as projeções conscientes. Eu posso falar por mim mesmo. Eu acho que a minha experiência seria mais sincera do que falar a respeito de outras pessoas que trazem também as suas vivências. Estatisticamente, a gente sabe que uma consciência projetada com um lastro muito grande de energia, é possível que ela sinta dificuldade em atravessar ambientes sólidos, como uma parede, uma pedra, um tronco de uma árvore. Porém, eu já tive experiências adentrando minha mão, ou para-mão, ou mão extrafísica, em uma parede, estando ao lado do quarto onde estava o meu corpo. E foi exatamente uma das primeiras projeções, ou talvez a primeira projeção consciencial que eu tive, bastante lúcida, onde eu me vi saindo do corpo. E eu só tive a consciência de que eu estava projetado quando eu indo ao banheiro, isso num horário da madrugada, um horário 2 da manhã, por exemplo, eu indo ao banheiro, tentei acender a luz. Porque eu ainda pensava que era tão lúcido que eu pensava que eu tinha saído da cama e estava indo ao banheiro por necessidade fisiológica. Então, ao tentar acender a luz, a minha mão entrou na parede e eu me assustei. E apesar do susto, eu não voltei ao corpo físico. Eu voltei andando até o corredor, a parede do meu banheiro estava mais ou menos uns 2 metros de onde estaria meu corpo. E eu voltei para o corredor, me questionando se eu estava fora do corpo ou se eu estava no corpo. E aí eu tentei voltar. Eu já sabia, teoricamente, qual era o procedimento. Então eu dei um pulo e eu fiquei suspenso no ar. Daí, o meu apavoramento foi maior. Eu tive um pavor maior. Fui puxado para o corpo físico de uma maneira muito clara. E eu entrei no corpo físico do jeito que ele estava deitado, do jeito que ele estava na cama. O meu corpo astral, ou o meu psicossoma, se virou, porque eu estava deitado de lado, ele virou-se, eu senti isso perfeitamente, e desceu de uma forma muito suave e acoplou. Diria acoplou, não sei se esse verbo seria mais, mas assim, eu tomei a forma do corpo físico, totalmente lúcido, até abrir os olhos. Então, para mim, essa foi a experiência mais marcante, na qual, apesar de ter um lastro de energia muito grande do psicossoma, eu pude ter todo esse tipo de experiência. Por isso que eu falo que é possível que o lastro de energia seja muito grande, mas, pelo outro lado, é possível também que a gente pegue essa energia e mande para o corpo físico através de uma vontade também, pessoal. O Dr. Valdo Vieira até ensinava a fazer um passe, um alto passe sobre a cabeça e enviando energia. Porque o fato de estar com um lastreamento de energia, de bioenergia muito grande, faculta a bradicinesia, que é o movimento lento. É como se estivesse debaixo d'água tentando se mover e não consegue. Isso é uma indicação, um indicativo de que há bastante energia trazida pelo cordão de prata no corpo físico. O cordão de prata, isso é um conhecimento bem antigo, ele está vinculado ao corpo físico e ao corpo astral, ou o psicossoma. Ele é pouco conhecido, o cordão de prata, porque esse conhecimento esotérico e o conhecimento também, dentro da questão da projeção consciencial,
é mais relacionado a um veículo em que nós estamos ligados como uma defesa ou como uma certeza de que nós voltamos ao corpo físico, como se fosse algo que você segura e você está ali amarrado àquilo. Eu queria ser mais simples possível nesse sentido, porque como é que é isso, né? Tem cordão de prata, cordão de ouro, cordão de, sei lá, e um cordão que se liga ao corpo mental, um outro que liga ao corpo consciencial. Então, nós precisamos de formas, precisamos entender a questão como algo de forma finita. O cordão de prata é uma conjunção das energias do nosso corpo. Ele é o último reduto em que a gente está preso para voltar à nossa origem, vamos dizer assim, à nossa casa espiritual. E eu já senti esse cordão de prata na mão uma vez só, porque eu fiz essa experiência, levado em consideração sobre a questão da vitalidade. Por exemplo, uma vez numa palestra, não sei quem ofereceu essa palestra, falou que se você quiser saber qual vitalidade você tem, física, o tempo de duração de vida, uma série de questões relacionadas ao tempo de vida no planeta, ao sair do corpo, tente agarrar o seu cordão de prata e veja a sua pulsação ou densidade. Eu fiz isso por uma questão de curiosidade. Então eu senti o cordão de prata pulsando nas minhas mãos, soltei logo em seguida, porque eu achei estranha a sensação. Como também já vi, não o cordão inteiriço, mas eu vi a parte, vamos dizer assim, fluídica, nessa experiência que eu relatei anterior, quando eu voltei de forma bastante lúcida, quando eu vi uma certa luz, uma luz com a luminescência meio azulada, acinzentada, esverdeada, algo assim, meio opáceo, que se encontrava no corpo físico, assim, na região da cabeça. Fora isso, o que eu posso falar da experiência pessoal, do que eu li sobre o cordão de prata, é que ele se distancia, enquanto nós, estando vivos, no sentido biológico, ele vai até onde a consciência se projeta. Fala-se, por exemplo, que, eu li isso também e acredito nisso, porque a gente precisa acreditar nessas coisas, embora eu não tenha tido a experiência, de que ao sair projetado em corpo astral, tendo a necessidade de ir para um local muito distante, vamos dizer assim, entre aspas, porque eu acho que é só um estado de mudança vibracional, a consciência, na necessidade de sair do cordão, com o cordão de prata e depois sair em corpo mental, ela sairia com uma segurança que seria um outro cordão que liga a consciência, o corpo mental ao corpo espiritual. Fora isso, densidades de energia, estando mais perto do corpo, a energia está mais condensada, pode haver um problema de bradicinesia, que é movimentos lentos, pode haver também uma associação onírica entre o corpo físico, o cérebro, e vamos dizer, o cérebro ou o paracérebro do corpo espiritual. Porque, na verdade, o nosso psicossoma é um modelo biológico ou parabiológico do nosso corpo físico. Então, acreditamos que nele contém tudo o que contém no corpo físico. É possível, já foi feito. Eu nunca participei de nenhuma, apesar de participar de algumas reuniões. Quando eu falo de nenhuma, porque conscientemente eu não lembro. Mas a projeção astral não é algo definido como uma ciência cartesiana, newtoniana. Ela ainda precisa ter subsídios desse tipo de informação que tenha uma teoria muito fortalecida. Mas, por outro lado,
as experiências e as comparações, os movimentos comparativos de experiências de várias pessoas, de milhares de pessoas no mundo, junto com a estatística, mostram que existe um padrão. E nesse padrão a gente pode perceber que essa possibilidade entre projetores se encontrarem fora do corpo é possível. Não 100%, vamos dizer assim, 20 projetores querem se encontrar em tal lugar. Muitos são desviados. E já foram feitas experiências nos Estados Unidos, o Dr. Charles Start, que fez experiências a respeito de encontros ou então de colocar objetos-alvo em certos locais para que o projetor chegasse até lá. E o projetor foi desviado por situações que eram acima ou eram superiores aos seus objetivos. Apesar disso ser algo que hoje se torna até, não digo banal, mas é algo já assim, natural, haja vista a situação dos abduzidos, onde vários abduzidos falam que mantêm contato ou vieram a ter contatos depois da abdução, que poderia ser física, mantêm contatos com as consciências que abduziram fora do corpo. Eles vêm e tiram a pessoa do corpo e se encontram com esses em ambientes que desconhecemos, ou dentro das próprias naves, inclusive. Eu tive apenas uma experiência, apesar de estar muito interessado na ufologia, sempre fui interessado, mas também nessa área espiritual. Quando eu pertencia ao Instituto de Projeciologia Internacional, no Rio de Janeiro, o Dr. Valdo Vieira nos sugeria ir a essas palestras com pessoas de grande capacidade, como Marcos Petit e o Birajara Rodrigues, eram ufólogos, são ufólogos sérios. Eu, e junto com outro colega, chamado Domingos, íamos a esses locais e percebíamos na manifestação dos presentes que se diziam abduzidos, nos relatos, que eles continuavam fazendo contato com esses seres fora do corpo. Uma das experiências assim, marcantes foi de um caminhoneiro chamado Elias, que indo para Serra Pelada, no caminhão, foi abduzido fisicamente e tinha inclusive marca no corpo dele ainda, nós podíamos constatar na época, e ele foi contatado depois, posteriormente, por esses extraterrenos fora do corpo, coisa que ele não conhecia, vamos dizer assim, algo que ele desconhecia ser possível. A minha experiência foi já estando em ambiente astral, sentado numa relva, junto com alguns projetores do Instituto, professores, que eu não vou mencionar o nome aqui, por questão ética, e eu fui levado a uma nave que era algo muito grande, redondo, metálico, algo de padrão que acontece por aí, nos avistamentos. E eu entrei por baixo dessa nave, flutuando, sentado, como se tivesse em estado de lótus. E ao entrar na nave, eu cheguei num ambiente totalmente metálico também, que não tinha um móvel, não tinha um objeto. E só tinha uma consciência na minha frente, que era uma consciência alta, vestida com uma roupa marrom, que vinha até os pés, e que não gesticulava nada, só olhava para mim e mandava mensagens. Foi a primeira vez que eu tive a sensação de uma conversa telepática, porque eram tão rápidas, eram muitas informações. Eu não trouxe uma informação dessa, a minha frustração é essa, eu só trouxe um nome, que eu não sei se era o nome da consciência que se encontrou comigo. E, enfim, esse nome eu trago comigo
E espero um dia que essa consciência, com esse nome, se apresente para mim, porque até hoje nunca se apresentou. Mas eu tive, para mim foi a sensação mais forte de uma conversa telepática, onde o que eu pensava já era respondido ao mesmo tempo, era tudo simultâneo. Foi uma experiência muito gratificante. Como eu cheguei a Umbanda? Certa feita, eu estava precisando de um remédio, uma erva para minha esposa. Ela estava com problema de um nódulo no pulmão, que não tinha nada a ver com câncer, mas eu já frequentava como estudioso da Umbanda, porque a Umbanda é muito rica, é complexa, profunda, e para ser umbandista tem que ser uma pessoa muito séria, tem que caminhar de forma muito reta. Então eu fui lá para consultar a vovó e ela me sugeriu ir à floresta, ir à mata, da Serra da Tiririca, para ser mais exato, em Itaipu, e lá procurar uma erva chamada erva de passarinho e fazer um medicamento e dar para minha esposa. Só que eu não sabia, não conhecia erva, não conhecia de nada, então uma senhora, que era a senhora que dirigia, a sacerdotisa do templo de Umbanda, se ofereceu para me ajudar e me levou até a mata. Uma mata que eu frequentava porque eu sempre gostei de mata. Eu sempre me dei bem na mata, eu gosto de ter contato com a natureza. E uma mata que eu frequentava há 6 anos e que nunca via ninguém além de mim mesmo, além de um pássaro, um gafanhoto, animaizinhos. E eu andava por dentro das trilhas e nunca vi ninguém. E nesse dia eu vi muitas pessoas dentro da mata e que depois descobri que eram todos espíritos. E eram espíritos de caboclos, pretos velhos. Eu fiquei muito comovido com tudo aquilo. E depois eu tive experiências astrais com entidades negras que me levaram até um ambiente também de mata, num dia lindo de lua cheia. E eu volitei com eles, inclusive, eram 2 mulheres negras muito bonitas, fortes, com roupas africanas que me levaram volitando nos braços. Eu entrei num ambiente com pessoas e essas 2 negras mulheres vieram ao meu encontro, muito simpáticas, eu tive total confiança. Uma me pegou por um braço, outra me pegou pelo outro, e demos um pulo e saímos voando, ou volitando, mas dessa vez eu fui carregado, né, de uma forma muito amorosa, até um ambiente maravilhoso de mata, com lua cheia, com direito a todos, uma recepção muito bonita, onde eu me encontrei com um ser que veio com uma espada na mão, fazendo um símbolo de um orixá chamado Ogum. E a Umbanda, sendo bem estudada, a gente vai entender o que quer dizer orixá, o que quer dizer falanges, essas coisas todas, que tem um certo preconceito quando se adentra a discussão projeciológica ou conscienciológica, mas tudo está junto, tudo anda junto. Então, eu sou um estudioso, hoje na Umbanda, e tenho recebido muito aprendizado, muito positivo. E essa foi uma projeção que eu tive antes de me tornar umbandista. Foram paulatinamente acontecendo fatos que me levaram, que me intuíram a estudar Umbanda e a frequentar Umbanda ao ponto de me batizar na Umbanda. Tem uma prática que eu acho muito interessante sobre rememoração e lucidez também, porque as 2 estão ligadas ou interligadas. Uma é, à noite, antes de dormir, procure rememorar tudo que fez durante o dia. Desde o momento em que acordou e que foi ao banheiro, escovar os dentes, o que pensava, o que fez depois de tudo isso. Então todo o trajeto, toda a caminhada,
para e passo sobre o dia, a tarde e a noite, todos os encontros, todos os desencontros, tudo o que comeu, o que bebeu, com quem falou, o que pensou. É uma imersão dentro de uma retrocognição diária, antes de dormir. Ao fazer isso, ativa muito a memória, porque nós sabemos de pessoas que não sabem, nem lembram o que comeram ontem, não é verdade? Então, se fizer isso todos os dias, certamente a memória vai estar mais ativa, vai trabalhar mais os neurônios. Óbvio que aí, nesse momento, a gente precisa apacientar, acalmar a nossa mente, as nossas sinapses para poder dormir. Tá? Então, uma outra técnica para estar lúcido no corpo astral, tem várias técnicas, mas eu diria, uma técnica que funcionou comigo é que, ao dormir, ao sonhar, no momento que eu estiver sonhando, eu vou olhar para as minhas mãos, fazer isso. E isso é de saturação mental, porque isso tem que ser dito todos os dias antes de dormir, ou antes de relaxar, vai tirar uma sesta, faz a mesma coisa. Quando eu estiver sonhando, eu vou olhar para as minhas mãos. Eu fiz isso e, num determinado sonho, depois de saturar minha mente durante uma semana e meia, fora do estado do Rio de Janeiro, eu estando no estado de Minas Gerais, numa situação totalmente diferenciada, eu fui para tocar, para exercer a minha profissão, e preocupado com isso, ainda dormindo, eu tive um sonho, e quando eu, no sonho, que não tinha nada a ver com a situação real após o sonho, eu olhei para as minhas mãos e naquele momento eu estava volitando sobre um ambiente muito bonito, de montanhas, e foi uma, vamos dizer assim, afirmação de que, para mim, essa técnica funcionou. A outra técnica que a gente aprende no Instituto de Projeciologia, o Dr. Valdo Vieira passava para todo mundo, estou sonhando ou estou acordado? Agora, aqui, eu estou sendo entrevistado, eu estou sonhando ou estou acordado? Então, esse conflito de realidade pode trazer a consciência projetada em um sonho, ou sonho lúcido, um sonho que tem, vamos dizer assim, interligação com o cérebro físico e o cérebro do psicossoma, entrar numa lucidez imediata ao se perguntar: estou sonhando ou estou acordado? Valdo Vieira, para mim, foi um professor, foi um amigo, foi um amparador, e foi um ser humano igual a qualquer outro, onde eu encontrei nele aquilo que eu encontro em mim. Traços fortes e traços fracos. Trouxe para nós aquilo que no kardecismo era, vamos dizer assim, pouco valorizado, que é a questão da bioenergia, do estado vibracional, que é algo super importante para as projeções conscienciais lúcidas, que é o trabalho do estado vibracional, que hoje está sendo feito de uma forma muito eficiente pelo Wagner Alegretti e pela Nancy Trivelato. Wagner, na verdade é Wagner, está nos Estados Unidos, mas agora está em Portugal, e que trabalham de uma forma eficiente e científica, fazendo trabalhos laboratoriais sobre essa questão, de como funciona isso no cérebro. Mas isso foi graças também ao Valdo Vieira, que trouxe essas ferramentas para as pessoas que estavam dispostas a trabalhar com a projeção astral, com a lucidez consciencial, com o momento também evolutivo, porque tudo isso faz parte, está tudo junto. Então, o Valdo Vieira foi um oásis para mim, quando eu cheguei com todos esses questionamentos. E uma consciência que eu tenho o maior apreço e
Um dia, certamente, nos encontraremos porque temos ligações. É uma pessoa muito especial, é um espírito muito especial que veio para cá para nos esclarecer sobre aquilo que ele tinha como objetivo e cumpriu. Foi um prazer muito gratificante estar aqui com o Samuel. Esse convite, apesar de hoje eu estar mais imbuído nas questões da minha profissão, eu sou doutor em música, trabalho com música há muito tempo, é disso que eu vivo, dou aulas, mas está presente em minha vida constantemente o fenômeno da projeção astral, o estado vibracional que eu às vezes instalo de forma espontânea quando toco meu instrumento, inclusive, quando toco, ou quando ouço alguma música, ou quando eu quero, porque eu dou passe magnético, eu faço assistência intrafísica no centro de Umbanda onde eu participo. Nós temos sessões lá de assistência a pessoas com problemas e eu vivencio a projeção astral de forma mais inconsciente na assistência, porque as próprias entidades chegam para mim e falam: nós vamos trabalhar hoje, preciso de você para resolvermos um problema no astral. E também tenho projeções conscientes mais, vamos dizer assim, mais distanciadas em forma de tempo. Eu não sou mais aquele fominha da projeção consciente. Para mim é algo tão natural quando acontece que eu não... Porque existe o deslumbrado, isso é perigoso. Perigoso no sentido que a pessoa pode perder totalmente a faculdade de sair do corpo pelo deslumbramento. Ela fica tão ansiosa que ela acaba perdendo. Então foi muito bom e talvez a partir disso aqui eu seja um gatilho para que eu possa voltar a me intensificar mais ao estudo da projeção consciencial. Eu agradeço muito essa oportunidade e essa catalisação, quem sabe. Muito grato.